quero que você preste atenção, você que está em casa também preste atenção, porque talvez você que está aqui nesta noite, eu que estou aqui nesta noite, talvez você não vai entender por que você está neste lugar, nesta noite, mas pode ser resposta de oração de alguém que orou por você. Eu creio dessa forma porque eu fui criado em um berço evangélico e aos 12 anos o mundo oferece muitas coisas e desviamos todos os nossos irmãos, e a minha mãe continua orando por nós, ela nunca desistiu de orar por nós. E hoje eu estou aqui e eu tenho certeza que é resposta de oração. Louvado seja Deus. Amados, e muitas vezes, na verdade, nós oramos, a nossa fé é pequena. Nossa fé é pequena, nós oramos, pedimos a Deus, e quando Deus dá, muitas vezes nós nem percebemos o que Deus nos dá. O que aconteceu nesse texto de Lucas capítulo 1? Aqui está falando de o maior profeta da história, que é João Batista. Jesus diz que nascido de mulher não tem um maior do que ele. Então isso aqui foi resposta de oração que nasceu João Batista. Então a Bíblia começa dizendo que existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abia, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então, veja bem, esse homem, esse profeta, esse sacerdote, se eu trocar sacerdote por profeta, vocês sabem que é sacerdote. Bom, que às vezes eu me perco, mas já é sacerdote, tá bom? Não tem nada a ver, é sacerdote. Esse sacerdote, ele era um homem muito abençoado por Deus. Porque no tempo de Herodes, diz que do rei Herodes, que a situação era muito difícil. E a Bíblia diz que eles eram ambos justos perante de Deus, andando sempre em repreensão. Amados, no tempo que a situação é difícil, de um governo corrupto, um governo que maltrata as pessoas, você ser fiel, você ser justo, isso é muito difícil. Então, sacerdote era uma profissão, não sei se poderia chamar de profissão, um ofício. Quem tinha um ofício desse, vamos chamar de ofício também, né, para ficar mais fácil. Quem tinha um ofício desse, era a coisa mais grata que tinha, porque era muito difícil para você conseguir um ofício de sacerdote. Veja bem, a Bíblia diz que, deixa eu ajeitar aqui. A Bíblia diz que existiu no tempo de Herodes, da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Aqui existia 24 grupos, vamos dizer assim. E esses grupos eram divididos. Dizem que tinha aproximadamente de 18 a 20 mil sacerdotes. E essa profissão, esse serviço, vamos dizer, esse trabalho era difícil de uma pessoa entrar para fazer esse tipo de coisa, porque era muita gente, tinha que ser por sorteio. Então, este homem, ele teve sorte, porque ele foi chamado, ele foi sorteado entre 20 mil pessoas, um homem ser chamado para ir queimar incenso. Ele foi. Então, primeiro das coisas que ele teve de bom que Jesus olhou para ele. E era ambos justo perante a Deus, andava sempre em repreensão e todos os mandamentos do preceito do Senhor. Então ele era justo, ele andava reto diante do Senhor. Louvado seja Deus. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Veja bem, nós não podemos olhar que uma pessoa não tem uma coisa ou deixou de ter porque ele é espiritual
ou que ele deixou de ser espiritual, pessoas que é temente a Deus ou que não é temente a Deus. Porque eu vejo Deus assim, usando coisas difíceis para aquelas pessoas que é mais espiritual. Eu lembro quando eu vejo falar de Jó, que Jó era um homem temente a Deus, tudo Jó sempre andou nos caminhos do Senhor. E a luta veio para Jó, uma luta mesmo que não é qualquer um que passa por o que Jó passou. Mas em tudo isso Jó nunca falou de Deus, ele sempre deu um bom testemunho. Amados, que muitas vezes nós, seres humanos, nós estamos na casa do Senhor, nós somos temente a Deus, mas quando as coisas estão indo bem para nós, eu estou bem empregado, eu sou fiel a Deus, meus filhos estão empregados, eu sou fiel a Deus, eu tenho casa, muito bom ser fiel a Deus. Mas e a quando vira o contrário? Eu não vou para a igreja mais, porque Deus esqueceu de mim. Eu não vou para a igreja mais porque falaram que se eu fosse para a igreja eu não iria perder o emprego. Eu perdi o emprego, mas eu continuo na igreja, ou com emprego ou sem emprego, com casa ou sem casa. Eu estou na igreja porque eu sei que o meu Deus é Ele que supre as minhas necessidades. Glória a Deus. Então este homem, ele tinha essas qualidades, esse sacerdote, ele tinha essas qualidades de ser um homem temente a Deus. E ele tinha outra vantagem, porque além dele ser um sacerdote, a mulher dele também, Isabel, era da linhagem de Arão, que era também de uma linhagem sacerdotal. Louvado seja Deus. O que podemos aprender com isto aí? Amados, quando nós somos casados, que nós temos as nossas esposas, mulheres que têm o seu marido, e eles são crentes e elas são crentes, é muito mais fácil para você servir a Deus. Para você jovem que está namorando, conselho para você, procura uma pessoa do teu mesmo nível, crente, que vai ser melhor para você servir a Deus, porque senão é mais difícil. Então, esse homem, ele tinha essa vantagem, porque os dois eram da linhagem de sacerdotais. Aí no versículo 8, aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então ele foi sorteado, ele foi para o templo para fazer o serviço dele. Mas o Zacarias, ele era um homem de idade, e a sua mulher também, ela tinha uma idade. E naquele tempo era muito difícil para uma família, para uma mulher judia, ela não ter filho. Imagina um sacerdote, a esposa do sacerdote, era costume as mulheres ter filho, era a benção. Lembra da história de Ana? Que Ana chorava, lamentava, porque ela não tinha filho, e Penina tinha filho. Mas aí devemos entender que Ana era nova. Ana ainda tinha uma oportunidade de ter filho. Agora imagina um casal velhinho, eu mais Anice, né? O anjo chegar, você vai ter um filho, cara, vai, isso é o capeta, isso é o diabo que está falando isso. A gente fala isso, você não acredita naquilo que você está orando. Então, eles eram velhos, imagina quanto tempo essas pessoas estavam orando para pedir um filho. E muitas vezes nós cremos descrendo.
Quantas vezes nós pedimos, esquece, isso não vai acontecer. Mas Deus é Deus de impossível, pessoal. Deus é o Deus do impossível. Quando o homem não pode mais fazer, Deus faz. Deus é capaz de fazer. Deus opera milagre. Até hoje Ele continua fazendo aquilo que nós não podemos fazer. E aquilo que é para nós fazer, é nós que fazemos. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Louvado seja Deus. Aí aconteceu, no 11, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, o turbou e se caiu temor sobre ele. Amados, ali era um lugar reservado só para o sacerdote. Ali era um lugar sagrado para o sacerdote ali oferecer o sacrifício, queimar incenso, e o povo ficava de fora orando. Aí a Bíblia diz que Zacarias turbou-se e caiu de temor sobre ele. A pessoa está no lugar santo, onde ele sabe que é só ele que está ali. De repente, aparecer algo diferente, que eu creio que um ser celestial, ele é diferente de nós humanos. Sabemos que os anjos são seres celestiais a serviço de Deus, para interceder a nosso favor. E como Deus é Deus, Ele pode fazer que um anjo apareça de várias formas. Muitas vezes aparece em forma de pessoas vestidas de branco, que é o mais comum. Na verdade, tem igrejas por aí que é anjo para lá e para cá, sobe anjo e desce anjo, que é mais anjo do que tudo, né? Mas não é assim não. Só quando Deus determina para o anjo ir lá dar o recado. E aconteceu que Zacarias, oferecendo o seu incenso, seu sacrifício lá, o anjo chega, ele caiu de medo, ele ficou com medo, ele não acreditava. Aí, mais o anjo, no 13, mais o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Louvado seja Deus. Amados, irmãs, irmãos, talvez você está orando há muito tempo. Deus ainda não atendeu, não deu resposta à tua oração. Quem sabe hoje Deus quer responder a tua oração. Louvado seja Deus. Zacarias e Isabel não tinham 2, 3 anos que eles estavam orando. Eles eram velhos. Chegaram numa situação que eles achavam que acabou, não tem mais filho. Para nós já era, não tem mais filho. Aí o anjo chegou e disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho, nem bebidas fortes, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da tua mãe. Louvado seja Deus. Amados, quando nós começamos a ler a história de João Batista que começou a família de João Batista, foi João Batista que veio preparar o caminho para Jesus Cristo. Então está se cumprindo aquilo que o anjo disse para Zacarias. Zacarias, que pregava no deserto, vestido de pelos de camelo. Quando Jesus vinha
Lá em João versículo 1, capítulo 22, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa profecia do anjo que ele falou para Zacarias se cumpriu. Como o nosso tempo não é muito, vamos dar uma adiantada. Aí aconteceu que no versículo 18, disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Aí é que está a dúvida nossa. Muitas vezes Deus está falando conosco e nós não achamos que é Deus que está falando conosco. Ele era sacerdote, ele era um homem de Deus, a mulher dele era uma mulher de Deus, mas ele não acreditou no que o anjo disse para ele. E muitas vezes acontece conosco também. Nós pedimos a Deus que o Senhor responda nossas orações, mas nós queremos que Deus responda do nosso jeito. E Deus responde do jeito que Ele quer e do jeito que Ele acha que é melhor para nós. E muitas vezes Deus responde e nós nem percebemos que Deus respondeu a nossa oração. O que aconteceu? Zacarias não acreditou naquilo que o anjo tinha falado com ele. Amados, não duvida do poder de Deus. Não duvidamos do poder de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso. Deus faz tudo que você nem imagina. Deus levanta defunto, aquele que está morto, Deus levanta se Ele quiser. Mas naquele que quer. Por isso que eu digo que muitas vezes nós oramos, falamos que tenho fé na nossa oração, na teoria, mas na prática nós não temos esta fé. Muitas pessoas têm fé na fé do outro, mas nós temos que ter fé na palavra de Deus. O mundo foi feito pela palavra. Mas o que aconteceu com Zacarias? Porque ele duvidou. Eu não posso nem chamar de castigo o que aconteceu com ele. Eu acho que foi uma punição. Então nós vamos para o versículo 19. E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado falar-te e dar-te essas alegres novas. O que aconteceu? O Zacarias, o sacerdote, homem de Deus, quando ele recebeu aquela notícia, a velha falou: oh, glória, louvado seja Deus. Isso eu jamais esperava, isso aí vai acontecer. Mas não, ele falou: aqui que eu estava dizendo, isso é o diabo que está falando, isso não acontece, mas isso não é Deus. O que aconteceu? Sobrou para ele uma punição. E eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que em seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Então, veja bem, ele ficou mudo porque ele não acreditou no que o anjo disse para ele. Podemos aprender com essa lição. Quantas pessoas dentro das igrejas hoje, que elas estão mudas espiritualmente, porque elas não ouvem a palavra de Deus. Elas estão mudas espiritualmente, que elas não têm coragem de abrir a boca para dizer glória a Deus. Elas não têm coragem, não têm força para dizer louvado seja Deus. Elas estão mudas por falta de ouvir a voz de Deus. Se ouvirdes a voz do Senhor, e muitas vezes nós não ouvimos, nós não acreditamos no que Deus fala conosco. E aí o que aconteceu?
ele teve que ficar mudo até a criança nascer. E Deus é tão maravilhoso que lá no versículo 64, no seu 64, e logo 63, e pedindo-lhe uma taubinha, escreveu dizendo: seu nome é João. E todos se maravilhavam. E logo a boca dele se abriu e a língua se soltou e falava, louvando a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, veja bem, ele por não acreditar no que o anjo estava falando com ele, ele teve uma punição, vamos dizer assim, ele ficou mudo, ele não conseguia falar. Aí a Bíblia diz que quando o filho nasceu, ele falava por gesto e pegou uma taubinha e escreveu que o nome do filho era João. Então veja bem como é que Deus trabalha, como é que nós não podemos duvidar daquilo que Deus fala conosco. Por isso que nós devemos prestar atenção naquilo que nós pedimos para Deus, porque no tempo dele, ele vai responder para nós. E nós também temos para estar preparado para o não de Deus. Nós não queremos só ouvir o sim de Deus, que muitas vezes o não de Deus é melhor para nós do que o sim. Nós não estamos preparados para o sim de Deus nas nossas vidas. E Deus, ele é poderoso para saber de todas as coisas. Até mesmo antes de nós falar, Deus já sabe de tudo. Louvado seja Deus. Então, amados, Deus responde às orações. Não esquece, não se preocupa que Deus não está ouvindo a sua oração. Se eu perguntasse aqui hoje, perguntar para alguém aqui nesta noite, eu creio que muitas pessoas que estão aqui vai dizer: eu tenho resposta de Deus. Já vi pessoas que ouviram a resposta de oração. Creio também que vai ter pessoas que vai falar: não, nunca Deus respondeu a minha oração, porque não é o tempo dele ainda, não é o tempo dele responder para você. Mas nunca desista de orar, porque Deus vai responder a tua oração no tempo certo. Ele vai responder e vai te abençoar e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Joel, que Deus abençoe vocês, que continue orando, crendo na resposta do Senhor. Amém? Com palmas ao Senhor em nome de Jesus.